Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam, nos estimulam nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, é claro que todos nós temos vícios, temos defeitos e, como bons jardineiros que somos, precisamos arrancá-los do nosso coração, pois são um espinho que nos machuca e nos impede da conquista da felicidade. Então, vamos em frente. E o texto para a nossa reflexão de hoje é uma frase curta de Jesus que está no Evangelho de Lucas. E o mestre disse o seguinte: e assenta-te no último lugar. Jesus foi curto e grosso e disse: e assenta-te no último lugar. Nesta passagem, Jesus, o Divino Mestre, o governador espiritual do planeta, nos proporciona um inesquecível ensinamento de boas maneiras. Claro que a sentença revela um conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação de Jesus presta-se em todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre numa casa ou participe de uma reunião na primeira vez, timbrado de mostrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente que se encontra, torna-se intolerável às demais pessoas. Ainda que se trate de um agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir as almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá retirar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra a cada dia através do serviço constante. Boas maneiras. E assenta-te no último lugar. Normalmente, a grande maioria de nós, mais de 90% da população, acha que é o ó do Borogodó, não é assim? O rei da cocada preta, então, quando chega em um local, normalmente quer sentar no local superior para que todos o vejam e o reverenciem. Assim, agem os orgulhosos, os egoístas, que não são detentores de conhecimento nem de sabedoria. Já aqueles que são detentores de conhecimento e principalmente da sabedoria, sabem que é preferível deixar um tolo falar do que ele próprio falar, não é assim? Porque quando fala-se em boas maneiras, nós precisamos lembrar que nós temos uma boca, 2 olhos, 2 ouvidos, para quê? Para ver bastante, ouvir bastante e falar pouco. E a respeito das boas maneiras, aqueles pequenos gestos ou aquelas palavras mágicas estão no esquecimento da maioria das pessoas. Por exemplo, por favor,
com licença, muito obrigado. São 3 expressões que abrem inúmeras portas, só que o que acontece? Infelizmente, a gente percebe que nos dias de hoje essas palavras estão em desuso. Mas nunca é tarde. É importante a gente voltar aos ensinos de Jesus, que foi o grande reformador do mundo. Mas ele não se colocava nos primeiros lugares, não. Ele corrigia, amando, e se viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. E o maior exemplo de educação, de boas maneiras, ele deu ao conviver com todos. Atendia principalmente os doentes do corpo e os doentes do espírito, convivia com prostitutas, com cobradores de impostos, como Zaqueu, enfim. Jesus tratava a todos da mesma maneira. Para ele não importava a cor da pele, a condição econômica ou o cargo. E nós, normalmente, fazemos o contrário. Ainda somos o inverso de Jesus. Se alguém aparece para nós com títulos pomposos, doutor disso, mestre naquilo outro, nós ficamos embaivecidos, não é assim? Pois é. Mas Jesus nos recomendou o contrário. Não assaltarmos os lugares de evidência por onde passarmos. Porque o sábio tem paciência. Ele sabe que mais dia, menos dia, sua sabedoria vai ser reconhecida. Se não pelos homens, cumprindo todos os deveres das leis morais, ele sabe que será reconhecido por Deus e é o que realmente importa. É que, infelizmente, nós, homens ainda pequenos, sem o devido conhecimento da vida espiritual, quando vemos alguém que se diz doutor nisso, mestre naquilo outro, especialista nessa ou naquela área, achamos que é um ser super evoluído. Ele detém conhecimento naquela área, mas muitas vezes falta aquilo que Jesus disse, as boas maneiras, ou seja, ele não se assenta no último lugar, não. Ele quer estar em evidência porque seu ego precisa disso. E aquele que tem conhecimento, tem a verdadeira sabedoria, está sempre pronto a cooperar pelo bem dos outros. Não se apega, de modo algum, à riqueza, porque compreende que o mais importante é aquilo que nós adquirimos para a nossa vida espiritual. Pense nisso, amigo seguidor. Lembre-se, assenta-te no último lugar para que o dono da festa te chame para mais próximo dele. Senão ele fará o contrário. Se assentares nos primeiros lugares, pode acontecer que o dono da festa nos mande lá para os últimos. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.